السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, depois de uma pausa que tivemos no nosso programa de tafsir, hoje vamos retomar este mesmo programa e ainda estamos nos primeiros versículos do Surat An-Nisa. E só para refrescarmos as memórias e para nos situarmos exatamente no ponto em que interrompemos o tafsir, gostaria aqui de referir que estes primeiros versículos, a partir do versículo 1, 2, 3, 4, 5 até 6 ou mesmo 7, abordam uma questão. Os primeiros versículos do Surat An-Nisa abordam um tema principal. Portanto, a questão de fundo que os versículos abordam está relacionada com as crianças órfãs. Crianças que perdem seus pais, entretanto, em algum momento, estes pais deixam algum patrimônio para seus filhos. E esta é uma situação que o Islã, quando chegou, encontrou e tinha que trazer soluções. A verdade é que a estrutura da sociedade árabe não contemplava qualquer tipo de norma que olhasse para os direitos destas crianças órfãs. Então havia muita injustiça. Daí que o Corão Al-Karim, quando traz estas normas, quando estabelece estes procedimentos todos no tratamento dos órfãos e do seu patrimônio, não está a falar de coisas fictícias, está a abordar questões reais, está a trazer soluções para uma situação real. E a partir daí, os muçulmanos devem espelhar-se nestas regras para poder organizar a sua vida social. Portanto, só que no meio desta abordagem relativamente aos órfãos, surge aí parênteses. O Corão Al-Karim declina um pouco para falar de questões relacionadas com o mahar das mulheres. Isto porque falava exatamente de um caso que existia na sociedade árabe quando algumas pessoas manifestavam a sua vontade de casar com estas mulheres que estavam sob a sua tutela, que eram órfãs, ficaram com patrimônio. Então aí o Corão Al-Karim fala dessa questão, mas depois retoma a questão dos órfãos. Se olharmos para o segundo versículo estabelece uma norma: a necessidade e a importância de devolver o patrimônio ao respectivo dono, que é o órfão, de forma imediata. Agora, o versículo que nós temos, o versículo 3, aborda uma questão. É que o Corão Al-Karim explica que o patrimônio ou a riqueza, na verdade, pertence ao coletivo, pertence à comunidade muçulmana, pertence à sociedade, a riqueza. Daí que a sociedade deve saber administrar essa riqueza. Portanto, há certas pessoas na sociedade que, embora tenham patrimônio, mas perdem o direito de poder administrar o seu próprio patrimônio, por algumas razões. E o Corão Al-Karim aqui refere-se a essa questão e diz: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Não devem dar ao sufahá. Safih quem é? Sufahá é plural, seu singular é safih. Safih é aquele que não tem capacidade de administrar o seu próprio patrimônio, ou por incapacidade, ou por ignorância, ou então por ser menor de idade, não está em condições de administrar esse patrimônio. Neste caso,
a própria sociedade deve criar mecanismos que ajudam a criança a fazer a administração desse patrimônio. Isto é, a própria comunidade passa a administrar o patrimônio desses órfãos. Entretanto, não deve se esquecer de alimentar, prover tudo que for necessário para a criança. Então é preciso, ou este incapaz, é preciso prover a partir do seu próprio patrimônio. Então é assim que o Corão Al-Karim considera a riqueza. A riqueza pertence à própria comunidade, não é? E tem o seu papel na vida social. Este patrimônio não é para esbanjar de qualquer maneira tudo isso. E hoje em dia, quando olhamos para as nossas sociedades, mesmo sendo muçulmanas, mas acompanhamos aí muitos atropelos. Hoje em dia, um pai acha normal criar riqueza e deixar para o seu filho poder administrar. Um filho que não foi educado de forma a poder administrar de forma inteligente aquele patrimônio, né? E isso naturalmente estraga as crianças. Quer dizer, mesmo que o pai seja um multimilionário, o Islã não aprova o fato dele ter que comprar um celular de 50 mil meticais para uma criança, quer dizer, aquilo para ele é brinquedo só. Telefone não é brinquedo, estimados irmãos. Tem um determinado fim. Então, esta forma de nós mimarmos nossos filhos, acabamos estragando. Estes da manhã são potenciais esbanjadores. Então, perdem a capacidade de administrar. Porque já habituou, meu pai dá-me de tudo, é só dar um clique e ele já está a dar, pronto. Este já não vai poder. Então, no dia que for apertado por uma crise igual a esta, este vai morrer de desgosto, porque não está preparado para essas situações. E hoje estamos a ver isso, né? As nossas crianças hoje não sabem o que é mandioca ou banana, já habituou pizza. Se você não dá pizza, pronto, é problema em casa. E agora? E quem criou essa situação? Não, é preciso que a criança aprenda a comer aquilo que o pai consegue trazer à mesa. Não é criar... É verdade, eu não sei, hoje em dia os pais têm uma forma de amar os filhos, uma forma muito estranha de amar os filhos. Quer dizer, criança não se pode negar nada, criança não se pode repreender, e depois o que é que vai ser? Este pai não é eterno, um dia morre, e a criança? O que é que vai ser dessa criança quando crescer? Não habituou essas coisas. Então, mais adiante, o versículo que nós temos agora, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. Este versículo fala dos procedimentos que regulam o momento em que nós estamos a devolver o patrimônio ao seu respectivo dono. Quando é que se deve entregar ao órfão ou ao incapaz o seu patrimônio? وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. Então é preciso testar esses órfãos. Testar. حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. Até que quando eles atingem a puberdade, nikah aqui pode se traduzir por casamento. Nikah também significa maturidade. Então é preciso testar os órfãos para ver se já atingiram a maturidade. Vejam como é que o Corão Al-Karim escolhe as palavras. Não disse quando crescerem, não, quando atingirem a maturidade. Uma coisa é crescer e não ter maturidade nenhuma. Então, se não tem maturidade, como é que você logo vai entregar o patrimônio? Vai esbanjar, vai acabar. Então, é preciso testar a maturidade. É por esta razão que Imam Al-Hassan Al-Basri dizia assim: tenham cuidado com crianças de 90 anos. As pessoas ficaram espantadas. E aí, Imam, crianças de 90 anos, quem são essas? São aquelas pessoas que ainda não têm maturidade, agem como se fossem crianças. Podemos ver isso na nossa sociedade. Temos exemplos disso. Se encontra alguém, um adulto, já é pai e tudo, mas age como se fosse um menininho de 14 anos. Onde é que está a maturidade aqui? Uma senhora que já é avó, ainda quer se comportar igualzinha à neta. Não é possível. Se às vezes apanha um senhor dos seus 50 e tal anos, já é pai, já é avô, ainda
quer fazer corte de lagarto, como o neto. Qual é a educação que este vai transmitir ao neto? Você pergunta, diz que não, o corpo pode envelhecer, mas o meu espírito é jovem. Meu irmão, há coisas que você já não pode fazer, a idade já não te permite. Então aqui o Corão Al-Karim diz: "Wabtalu liyatama", testai os órfãos, hatta idha balaghu nikah, até que quando atingirem a maturidade, fa in anastum minhum rushdan, portanto, quando atingirem a puberdade. Então, se notarem neles a maturidade, a rushd, que é a maturidade, vejam só, deixa eles crescerem até atingirem a puberdade. Atingiram a puberdade, mesmo assim não basta, é preciso testar para ver se tem maturidade. Então, se tiver maturidade, o que é que devem fazer? Fadfa'u ilayhim amwalahum, aí então podem passar-lhes o seu patrimônio. Fadfa'u ilayhim amwalahum, então podem passar o patrimônio para a escolha. Isto é seu pai deixou, eu só estava aqui a administrar, está aí, os seus bens. Mas há outros procedimentos aí. Agora, enquanto estiverem a administrar esse patrimônio e o órfão está sob a vossa tutela, como é que vocês devem administrar os bens do menor ou os bens do incapaz? O Corão Al-Karim diz: "Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru". Há duas questões aqui. Wala ta'kuluha, não devem consumir os seus bens israfan. Israfan é esbanjamento. Não devem consumir para esbanjar. É assim: o meu irmão morreu, deixou um filho órfão e deixou-lhe patrimônio. Deixou-lhe uma conta bancária, tudo. Então, esta criança está sob a minha tutela. Então, eu devo administrar os seus bens. E isto não significa que eu deva consumir os seus bens, esbanjar, dizer que bom, como ele era meu irmão, e dizer ainda mais à criança: olha, por acaso o teu pai, ele, para ir à escola, eu é que pagava. Esta riqueza que ele acumulou, eu é que ajudei ele a arranjar-lhe o primeiro emprego. Então tenho direito. Começa a consumir. O Corão diz: "Wala ta'kuluha israfa", não podem consumir esbanjando os bens do órfão. Israfan, esbanjamento. Wa bidaran ay yakbaru, ou bidaran ay yakbaru significa não devem consumir apressadamente para acabar antes da criança crescer. Deixa lá aproveitar, como é órfão, não fala nada, está sob a minha tutela, então vou consumir os seus bens antes dele crescer. Não façam isso. Agora, nós podemos mexer no patrimônio dos nossos órfãos. O Corão Al-Karim diz: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ, aquele que for rico, isto é, tem a sua própria subsistência, então convém abster-se do patrimônio dos órfãos. Se você tem, não procura consumir aquilo que é do órfão, é muito perigoso. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا, e aquele que for pobre e por necessidade ele é obrigado, ele não tem, está a administrar os bens de uma criança, então o Corão Al-Karim permitiu-lhe consumir. Mas até que ponto? Diz: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, deve consumir em função da sua necessidade só, não pode já acrescentar. Como o Corão já me permitiu, então eu comprava antes, quer dizer, para minha família chega para um mês um saco de arroz de 25 quilos, mas como aqui Allah já me permitiu consumir também dos bens do órfão, então agora vou passar a comprar um saco de 50 quilos. Não. 25 quilos já é suficiente, então leva só isso. Não pode, em vez de comprar 2 litros de óleo ou 5 litros que chega para o mês todo, diz que não, agora vou comprar bidões de 20 litros. Não pode. فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, dentro da necessidade só. E mesmo assim, se puder evitar, ainda melhor.
Agora, já atingiram a puberdade, já chegou a altura de nós devolvermos o seu patrimônio. Como é que é feito isso? É só chamar, toma lá, está aqui o seu patrimônio? Não. O Corão Al-Karim diz: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, quando devolverem o seu patrimônio aos respectivos donos, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, tragam testemunhas. Isto é para evitar amanhã, a própria criança já cresceu, pode dizer que não, meu tio não me deu por completo, ou não me deu de vez. Há pessoas que agem de má fé, assim. Então, para evitar essas questões, então chama a testemunha. Olha, fulano, este meu sobrinho é um órfão, filho do meu irmão, faleceu, deixou-lhe patrimônio. Hoje ele já cresceu e eu estou a devolver os seus bens. Fulano, quero-vos como testemunhas que eu estou a devolver. Está aqui. Então, aí, se é por escrito ou se temos uma instituição que regula essas questões, então é preciso registrar e pronto, estar tudo documentado. Só que as pessoas não devem se esquecer que se este registro ou se estes testemunhos estão ali para confirmar, acima dele está Allah. É por esta razão que o versículo termina dizendo: وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, Allah é suficiente, é Ele quem vai julgar. Eu fiz a minha parte, entreguei. Os perigos de consumir o patrimônio de órfãos nós vamos saber mais adiante. E temos casos tristes, né? Acontece às vezes orfanatos, vamos buscar crianças órfãs, colocamos lá tudo, depois começamos a maltratar ou começamos a alimentar muito mal, não é? Vem pessoas, vêm doar, só damos pouco, o resto desviamos, sabe? É preferível passar fome do que consumir algo de um órfão. Nós mais adiante vamos encontrar, inshallah, na próxima semana, o que é que significa consumir bens de um órfão. Então, foi assim que o Corão Al-Karim estabelecia estas normas para poder regular a sociedade, e é assim que o Islã estabelecia princípios de solidariedade social. É esta. Portanto, as questões ligadas aos órfãos, as questões da herança no Islã assentam sobre uma base de solidariedade social. Isto é, os mais fracos devem ser protegidos. Então, uma religião que cuida assim de crianças, como é que podemos pensar hoje que uma simples carta das Nações Unidas sobre direitos humanos pode estar acima destas normas? Não é possível. O nosso Corão já nos deu. Nós não precisamos de Nações Unidas para criarmos este tipo de sociedade. Mas infelizmente estamos numa era em que preferimos imitar os outros e não irmos buscar diretamente do Corão. Porque o Corão para nós nestes últimos tempos só serve para ler, para trazer baraka, afugentar jinni, não sei o que, pronto, acabou. Agora, vir aqui buscar normas para regularem a nossa vida dentro das nossas famílias, dentro das nossas comunidades, isso está fora de questão para nós. Mas é um caminho errado. O certo é que tínhamos que vir buscar aqui estas normas para regularmos a nossa sociedade. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.